Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, eu quero conversar com vocês um pouco mais sobre a história envolvendo a saída do goleiro Vinícius do Clube do Remo e também do preparador de goleiros Juninho, porque tem a versão agora interna do Clube do Remo sobre essa situação, essa polêmica saída aí dos dois profissionais lá do Leão Azul Paraense. Quero também falar a respeito da partida de amanhã diante do São Francisco. Falar também sobre a homenagem que está sendo preparada para o goleiro Vinícius do Clube do Remo. Será que ele vai comparecer ao Bainão nessa partida contra o São Francisco para receber essa homenagem? O Remo que já tem o novo preparador de goleiros para substituir aí o Juninho. Eu também quero falar a respeito da definição da tabela da última rodada do Parazão 2024. Antes, já peço que você deixe o like no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Gemista, porque assim que chegarmos na marca de 25 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo que deu apoio ao patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição, utilizando o cupom Chaves Gemista ou também clicando no primeiro comentário fixado. Lembrando, se cadastrando aqui no nosso link exclusivo, você estará concorrendo a uma camisa oficial do Clube do Remo, graças à Bet dos brasileiros. Recado também aqui da Estileira Bonés, você que tem empresa, grupo de WhatsApp, torcida organizada e quer ter um boné personalizado como o nosso aqui do Chaves Gemista, é só entrar em contato aí com o meu amigo Etienne Nóbrega e fazer o teu orçamento com a galera da Estileira Bonés. Desconto especial para quem segue aqui o Chaves Remista. Pessoal, é o seguinte, eu quero primeiramente conversar sobre a definição da tabela da última rodada do Parazão 2024, que irá acontecer no próximo domingo, dia 3 de março, às 3h30 da tarde, tá? Por ordem ou por força de regulamento, todos os jogos devem acontecer no mesmo horário, para a gente ter aquela definição já dos classificados e não ter também nenhum tipo de favorecimento para a equipe X ou para a equipe Y, tá? Então, todos esses jogos serão no mesmo horário e o Clube do Remo irá enfrentar o Bragantino no estádio Diogão, domingo, dia 3 de março, às 3h30 da tarde, tá? Então, você que mora em Bragança, na região ali do Salgado, né, região nordeste do estado, vai poder acompanhar o Clube do Remo no estádio Diogão. O Remo já está classificado, amanhã entra em campo diante do São Francisco, no Baenão, partida atrasada pela 6ª rodada do Campeonato Paraense, às 8 da noite, os ingressos estão sendo vendidos a R$30. O Remo vencendo esse jogo contra o São Francisco, ele chega ainda na última rodada brigando pelo primeiro lugar. Porque se ele chegar na última rodada com 16 pontos, ele estará a 1 ponto do Paysandu. Caso o Paysandu tropece diante do Castanhal e o Remo vença o Bragantino, o Remo terminaria a primeira fase com a melhor campanha. O Remo vencendo o São Francisco e vencendo o Bragantino, no mínimo ele garante a 2ª colocação e, claro, irá decidir tanto as quartas de final quanto também a semifinal jogando em casa, tá? Por ter aí a 2ª melhor campanha. E amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre esse jogo contra o São Francisco, tá? A gente vai fazer o pré-jogo e o pós-jogo também. Não teremos de novo a narração aqui do canal, pelo menos até por enquanto, tá? Caso mude alguma coisa, eu vou informar você nas redes sociais, porque de novo a gente não conseguiu cabine no Baenão para narrar em loco, tá? Então, vou estar gravando o pré-jogo aqui da minha casa, mesmo pós-jogo também aqui, para estar conversando com vocês sobre Clube do Remo e São Francisco, amanhã às 8 horas lá no Bampará Baenão. Nessa partida, como vocês sabem, estava programado uma homenagem para o goleiro Vinícius, tá? Que ele iria receber do Clube do Remo. Não sei se é placa, não sei realmente o que seria essa homenagem. Hoje eu recebi uma informação de que ele não vai
comparecer a essa homenagem, por tudo que vem acontecendo, inclusive internamente, e daqui a pouco eu vou conversar um pouco mais sobre isso com vocês. Então a informação que eu recebi é que ele não vai comparecer. Ontem rolou também a reunião do Conselho Deliberativo, onde trataram sobre vários assuntos, e de novo foi conversado sobre a questão aí envolvendo o Vinícius ser atleta emérito do clube. E essa aprovação ainda vai passar pelo CONDEL, tá? Porque assim, foi solicitado pelo CONDEL, aí passa pelo CODIR, depois volta para o CONDEL, tá? E depois que o CONDEL aprovar, é que o Vinícius vai receber esse título de atleta emérito do Clube do Remo, tá? Então fica aí a informação para vocês. Quem acompanha o Chaves nas redes sociais já está por dentro de tudo isso. Bom, agora eu queria conversar com vocês a respeito da contratação do novo preparador de goleiros do Clube do Remo. Ontem à noite o Clube do Remo anunciou, tá, no seu site oficial, a contratação do Daniel Ricardi Crisel. Daniel Ricardi Crisel, de 44 anos, que tem passagem, né, por vários clubes do Brasil, entretanto trabalhando sempre nas categorias de base. Juventude, do Porto Alegre, do Grêmio, do Uberlândia, Pelotas, Caxias do Sul, Bahia, a base também da seleção brasileira e, por último, o Vasco da Gama, tá? O Daniel, que chega aí para substituir o Juninho, tá? Que saiu junto com o goleiro Vinícius do Clube do Remo. Daqui a pouco eu vou tocar um pouco mais nesse assunto. Voltando aqui para o Daniel, como eu falei, ele chega com uma imensa responsabilidade de substituir o Juninho, de preparar os goleiros do Clube do Remo. Pelo que a gente viu no currículo, só trabalhou com base na sua carreira, tá? Só com base. E ele vai ser muito cobrado. Pelo tempo da nota do Clube do Remo, o Remo já tinha contratado ele. Então o Remo dispensou ontem o Juninho e anunciou a contratação do Daniel, deu ordem de passagem e hoje ele chegou na capital paraense, deve fazer a preparação dos goleiros. Se ele não conseguir para esse jogo contra o São Francisco, ele vai fazer a preparação no jogo contra o Bragantino no próximo final de semana. Quem substituiu aí, pelo menos provisoriamente, o Juninho foi o Rafael Bira, que inclusive é filho do Bira, ídolo azulino que já nos deixou, né, que foi atleta do Clube do Remo nos anos 60 e 70. Então, Daniel Ricardi Crisel. Um pouco difícil, mas eu acho que a gente vai decorar aqui o nome dele nas próximas rodadas, nos próximos meses, né? Aí já que ele é o novo preparador de goleiro do Clube do Remo. Boa sorte para ele, porque ele vai precisar trabalhar muito, né, para melhorar também o desempenho dos goleiros do Clube do Remo em relação a esse início de temporada. Bom, agora eu queria chegar num assunto com vocês aqui, que hoje também foi polêmica de novo, né, em relação aí à saída do Vinícius e também do Juninho. O Remo até soltou uma arte, né, em homenagem ao Vinícius nas redes sociais. Vinícius que fez 258 jogos pelo Clube do Remo, foram 7 temporadas com 3 títulos paraenses, uma Copa Verde, um acesso para a Série B, onde inclusive ele foi craque da competição. Chegou no Clube do Remo, como eu disse no vídeo de ontem, em 2017, no final de 2016, trazido pelo Josué Teixeira, junto com o Juninho. E aquele parazão de 2017 ele ficou na reserva do André Luiz, e na Série C de 2017 ele assume ali a vaga de titular. 2017 não era ainda, né, a última gestão, não tinha assumido ainda, o Fábio assumiu em 2019, manteve o Vinícius. Então, nesses 7 anos aí, foi o nosso goleiro. E, para mim, é o maior atleta do Remo no século, tá? Para mim, o maior atleta do Remo no século. E é ídolo, tá? Quem tenta desmerecer esse título de ídolo do clube, porque realmente chegou ontem e não conhece a história do Clube do Remo, tá? Desnecessário, inclusive, ficar polemizando em relação a isso, tá? Idolatria é uma coisa muito pessoal, cada um tem a sua. E a gente já vinha conversando sobre o Vinícius, vou repetir o que eu falei no vídeo de ontem, para contextualizar e chegar no que a gente vai falar daqui a pouco. De que o Vinícius, ele já tinha chegado no seu final de ciclo. Todo mundo, ou pelo menos boa parte da torcida, pedia que o Vinícius sentasse no banco. E também foi falado que o Remo precisaria de um goleiro à altura para substituir o goleiro Vinícius. Ontem saiu uma nova entrevista aí do Juninho, tá? Dessa vez no GE, falando um pouco sobre essa questão aí da contratação dos novos goleiros do Clube do Remo, né? Porque, segundo ele,
ele foi contra a dispensa tanto do Zé Carlos quanto também do goleiro Vitor Lube, que estavam no clube do Remo no ano passado. Tá? O Zé Carlos, se eu não me engano, foi lá para o futebol do Sul e o Vitor Lube está no Águia de Marabá. E ele não foi a favor da contratação do Marcelo Rangel e também do Léo Landi. Inclusive, na época, quando o Zé Carlos e o Vitor Lube foram dispensados, muita gente ficou com essa dúvida, né? Porque, assim, a galera imaginava que um deles, pelo menos, iria substituir o Vinícius. Ou, pelo menos, seria uma sombra para o Vinícius nessa temporada de 2024. Pois bem, então, Juninho dessa entrevista falou que foi uma ordem no Catalá, que ele já não se batia com o Catalá já tinha mudado em relação ao tratamento com ele. E assim, a gente que está de fora, que a gente não vive o dia a dia, a gente ficava se questionando por que o Vinícius pelo menos não sentava no banco, por que pelo menos ele não é o segundo goleiro, pela sua história no clube do Remo, né? O Vinícius de titular, que ele era até o ano passado, para nem ser relacionado, realmente foi uma coisa muito esquisita. E, pelo que a gente está acompanhando nas últimas horas, era por conta do relacionamento do treinador do clube do Remo com o Vinícius e também com o Juninho. Inclusive, saiu uma matéria hoje, lá no portal FutePA, do jornalista Magno Fernandes, onde ele disse que uma fonte interna dele do Remo, tá, disse que tinha realmente esse problema de relacionamento, que o Juninho queria que o Vinícius fosse o goleiro titular, tá, e que o trabalho do Juninho estava meio que sabotando o Marcelo Rangel, que tinha aí chegado para assumir o gol do clube do Remo, tá? E que alguns atletas do elenco azulino, tá, se manifestaram contra o comportamento do Vinícius e do Juninho, dizendo que eles estavam aí tumultuando o ambiente, tá? Se vocês prestarem atenção, o primeiro gol do Remo contra o Águia, o elenco vai comemorar em direção ao Catalá, para dizer assim, de uma certa forma, que o elenco está fechado, tá, com o treinador. E o Camilo dando entrevistas, aparecendo um pouco mais. O Camilo que, sem dúvida alguma, é uma das lideranças, das novas lideranças aí do clube do Remo. Em relação ao Vinícius ser chefe de panelinha, que foi o que, digamos assim, foi comentado também, no futebol, a gente sabe muito bem que existem os líderes de grupo, né? O Vinícius, por ser um cara que está há muito tempo no Remo, com certeza era um dos líderes, era um dos capitães do Remo nos últimos anos. Ano passado, assim como o Muriqui, o Show, o Diego Ivo, o Pablo Roberto, eram as lideranças. Essas lideranças saíram do Remo e ele meio que ficou sozinho ali, tá? Outra coisa, segundo essa matéria aí do FutePA, a diretoria teria feito uma proposta para o Vinícius, para ele renovar o contrato dele até o final do Parazão, e que ele não aceitou, ele queria encerrar o seu vínculo agora no mês de março, e que ele também não aceitou um jogo de despedida com a camisa do clube do Remo, porque ele também alega que ele não vai se despedir do futebol, ele vai seguir a carreira dele como jogador. Então ele não queria essa despedida jogando com a camisa do clube do Remo. Enfim, resumo de tudo, é tudo problema de relacionamento de ambas as partes. Ontem a gente trouxe aqui a versão do Juninho, da entrevista dele. Hoje mais um pedaço dessa entrevista. E agora a versão interna do Remo, que foi conversar com a imprensa. E o Chaves Remisto vai ficar aberto para qualquer lado da versão, para quem quiser trazer. Seja o Remo e seja também o Vinícius e o Juninho. Enfim, fim de ciclo, vida que segue. Ontem a gente fez diversas homenagens para o Vinícius, citamos também o Juninho. Desejamos todo o sucesso do mundo para eles dois. O torcedor que foi ingrato com o Vinícius, seja por não achar ele um bom goleiro, seja por achar que ele falhou mais do que fez milagres, ou seja também de uma maneira, sabe, eu vou até colocar aqui como canalha, querer misturar política com futebol. Ok, ele escolheu ser vereador de Belém também. Ele escolheu. Entretanto, isso não foi colocado como um problema quando ele foi renovar contrato. Aceitaram que ele renovasse contrato lá atrás, mesmo sendo político, mesmo sendo vereador. Tá? E agora, parece que chegou no momento em que a comissão técnica entende que não dá mais para conciliar a vida de parlamentar com a vida de goleiro. Ele teria que escolher um dos dois, aí não teve acordo realmente, e cada um vai para o seu lado, tá? Então, repito, o Chaves Remix vai ficar aberto aqui
os próximos dias. Para quem quiser vir aqui dar a sua versão também dos fatos, me procurem nas redes sociais, a gente conversa, para que tudo seja esclarecido. Porque vida que segue, o Remo vai precisar seguir a sua vida na temporada. A gente tem um grande objetivo esse ano, que é voltar para a Série B. A diretoria vai ter que ter responsabilidade também de manusear, de conduzir essa crise aí, sabe? De baixar essa poeira. Essa poeira que ela mesma ajudou, né, a subir, porque se tivesse esperado um pouco mais e não ter soltado aquela nota ontem mesmo, depois de uma vitória que nem foi convincente, que o Remo ganhou por obrigação, quem sabe, né, teria apaziguado um pouco mais. O Baenão amanhã seria diferente o clima, né? A gente não sabe como é que vai estar o clima amanhã. Eu não queria estar na pele do Marcelo Rangel, com a galera cobrando ele por conta da saída do Vinícius da maneira que foi. Vou repetir mais uma vez. O tamanho do Vinícius, ele não merecia sair dessa forma. Aí, se entra a questão de ego, se entra a questão de relacionamento, tudo isso tinha que ser colocado em segundo plano. E o tamanho dele, com a camisa do clube do Remo, tudo que ele fez pelo Remo teria que ser, né, maior do que tudo isso. Até rivais aí, os caras que brincam com a gente, zoam o Vinícius e tal, e tem um grande respeito por ele também, pelo profissional que ele é, não entenderam por que o Remo fez isso. Mas enfim, só futuramente talvez a gente entenda quando alguém quiser falar sobre o que aconteceu, tá? Mais uma vez, sucesso ao Vinícius, sucesso ao Juninho, todo mundo que saiu do clube do Remo. E vida que segue. Amanhã tem o Leão em campo de novo e a gente precisa continuar com a temporada de 2024. Beleza? Galera, deixa o like, é muito importante. Comente esses assuntos aqui neste vídeo. Compartilhe com seus amigos. Verifique também se você está inscrito aqui no canal, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto. Valeu.